Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Planejar. Pensar no futuro é uma angústia, além de outras vivenciadas nos primeiros anos da adolescência. A escolha de uma profissão para os jovens é uma questão de identidade. É um momento de autoafirmação no qual o objetivo é formular projetos de vida. O Psicologia em Foco quer saber como se dão essas construções nessa fase da vida e qual a importância de se criar oportunidades e mecanismos que viabilizam a profissionalização do adolescente. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Inconfidência, com muito prazer, o psicólogo João César Fonseca. João, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. O João é psicólogo, como eu disse, mestre em Psicologia Social e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem experiência na área de Psicologia do Trabalho e das organizações, com ênfase em fatores humanos no trabalho, e desenvolve estudos em torno das abordagens clínicas da Psicologia do Trabalho. João, primeira questão para você. O que é ser adolescente? Bom, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui com vocês. Acho que essa é uma discussão fundamental, né? Para iniciar essa discussão, a gente tem que entender que a adolescência, a pergunta está ampla e seria bom a gente partir um pouquinho. A adolescência é uma construção psicossocial, então não tem uma adolescência só. Quando a gente fala de adolescência, é importante que a gente lembre que ela é recortada por classes sociais. O adolescente que vem das camadas populares, ele vive situações e passa por processos diferentes dos que estão numa condição mais favorecida, né? De forma geral, o conceito de adolescência para a psicologia, ele tem uma interface fisiológica, tem a ver com a idade, tem a ver com as mudanças do corpo, um conceito que se aproxima muito da puberdade, das mudanças do próprio organismo, mas também da forma como a sociedade reage a esse sujeito que está passando por transformações. Então, se a gente tiver que colocar assim, bom, respeitando as diferenças e sabendo disso, o que é ser adolescente? É experimentar transformação, mudança, né? É um conceito que é tido como uma experiência, ou uma visão bem quase consensual, é a ideia de que ser adolescente é vivenciar mudança. João, quais são as maiores aflições de um jovem quando ele pensa na carreira profissional? Bem, respeitando as mesmas singularidades que eu havia comentado antes a respeito da condição social, esse jovem, no momento da adolescência, quando ele ingressa no mundo do trabalho, ele vive a aflição de encontrar sua identidade. Essa é a grande, a gente poderia dizer assim, esse é o grande conflito. Tem um psicanalista já falecido, ele é europeu, mas desenvolveu o trabalho dele nos Estados Unidos, o Erik Erikson, e ele estudou nos anos 30 e 40 vários adolescentes nos Estados Unidos, e estudou principalmente também, além dos adolescentes meio urbanos, estudou adolescentes de algumas tribos indígenas, Sioux, por exemplo. E ele percebeu que uma das angústias do adolescente, que remete à questão do trabalho, é escolher qual que é aquele papel social que ele vai desenvolver, que vai trazer alguma satisfação a ele próprio, mas que também vai trazer um reconhecimento da sociedade. Porque não basta só ele fazer o que ele quer, ele tem que ser reconhecido por aquilo. Então, uma das grandes aflições é exatamente essa de tentar acertar, tentar fazer a escolha certa e mostrar para as pessoas por que ele escolheu aquilo. O interesse por planejar, pensar no futuro, planejar esse futuro, deve ser iniciativa do adolescente ou dos pais, João? Na verdade, os dois já fazem isso, mesmo que não tenham consciência disso. Quando a gente nasce, os nossos pais já exercem atividades profissionais e o que eles fazem marca profundamente as nossas escolhas. Só a gente parar para pensar na gente mesmo, né? Sebastião Salgado, fotógrafo, na exposição dele, Trabalhadores, de 87, por aí, tem um trabalho fotográfico muito legal que ele mostra trabalhadores, grupos familiares, e através da análise daquelas imagens fica muito nítido como é que uma criança, por exemplo, tem uma foto de um
Um pai que volta do trabalho na Índia, após o dia de trabalho, ele vai empurrando um carrinho, a criança deve ter talvez menos de 1 ano, está deitada nas costas dele e a mãe vai do lado, pondo a mão nas costas daquela criança enquanto eles voltam para casa. Essa criança está marcada por essa experiência de trabalho dos pais, né? Então, de certa forma, todo mundo, tanto o adolescente quanto os próprios pais, já falam disso. Vamos pegar um exemplo nosso aqui. Medicina. É muito raro que alguém, que um jovem hoje, resolva, por conta e risco, falar assim, eu vou fazer medicina, e que ele realmente consiga efetivar esse projeto, ser médico, sem que isso tenha contato com uma contrapartida dos pais. Né? Existem casos? Existem. São exceções que justificam a regra. De forma geral, já é um sonho dos pais. É muito comum a gente ver isso. Né? Pais, mães, avós, tios que já projetam esse cenário, essa carreira para o filho. Então, seria interessante, pensando na pergunta, né? O interesse por planejar o futuro deve ser iniciativa do adolescente ou dos pais? Seria interessante que todos tivessem mais consciência disso. Quais elementos que estão participando desse planejamento? Está se levando em conta a subjetividade, a singularidade daquele adolescente? Às vezes os pais estão planejando um futuro que o adolescente não corresponde, não participa disso. E o próprio jovem também, seria legal, ele tem que discutir isso, para perceber se o grupo social ao qual ele está vinculado vai oferecer aquele reconhecimento. Né? Porque se o grupo social não oferecer, ele vai ter dificuldades. Agora, João César, filhos que começam a carreira trabalhando com os pais, é uma situação comum. Uhum. Como deve ser essa relação de trabalho e em casa? É uma ótima pergunta, né? Na verdade, se a gente pensar exatamente no que nós acabamos de falar, se esses filhos não conversam, se esses pais não conversam, nós vamos ter um nível de conflito ampliado, talvez até maior do que seria necessário. Vamos pensar primeiro o seguinte, gente, não existe trabalho sem conflito. Aliás, não existe situação humana sem conflito. Né? Então, certamente, os filhos que começam trabalhando em casa, eles vão agregar à dinâmica familiar alguns conflitos que são decorrentes da atividade de trabalho. A forma de fazer, o tempo de fazer, o como fazer. Nós mesmos temos todas experiências disso. Já ao desenvolvermos determinadas atividades, somos corrigidos pelos pais, alguns criticados, alguns elogiados, né? E aí isso derivam alguns conflitos, algumas situações de conflito que são próprias do trabalho. Então, os filhos que começam a carreira trabalhando com os pais, seria interessante que ambos tivessem atenção para a importância da comunicação, de manter um espaço de comunicação aberto. E além da comunicação, tem uma palavrinha que é chave, né, para a própria adolescência, mas também para os pais, os adolescentes, que é limite. Qual que é a hora de parar? Qual que é o tempo de parar? Né? O trabalho ele não pode ocupar essa dimensão absoluta na vida de ninguém, nem de adolescente, nem de adulto, nem de ninguém. Né? Então, seria importante que ambos, tanto os filhos quanto os pais, tivessem atenção para estabelecer os limites disso. O que vai ser feito, o que não pode ser feito, mesmo na condição de trabalho doméstico. O trabalho adolescente ele é regulamentado por lei. A lei principal é 8.069, também conhecido como Estatuto do Criança e do Adolescente. Seu artigo 68, no direito à profissionalização, a lei estabelece que o trabalho adolescente ele só é possível na condição de trabalho educativo. Esse conceito é fundamental. O que é o trabalho educativo? É quando a formação, a dimensão pedagógica, se sobrepõe à dimensão produtiva. É mais importante que o adolescente aprenda do que o que ele efetivamente produz em termos de meta, de resultado e tal. Se o grupo familiar não estiver preparado para isso, ele pode, inclusive, descaracterizar e, às vezes, estar numa situação até bastante complicada, né? É muito comum uma empresa familiar, as pessoas têm que trabalhar muito, têm que dar resultado. Você tocou no ponto que eu acho chave. Uhum. Observando o dia a dia, né, existe uma tendência maior da família se unir em torno de um negócio próprio Uhum. e esse negócio passar de geração em geração. Muito comum.
Isso é normal, porque até pelo zelo, pelo negócio, pela fonte de renda da família. Exato. E geralmente, né, se os negócios vão bem, né, um negócio que está estabelecido e que foi do avô, e que o avô ajudou a criar o pai, e o filho está seguindo na mesma linha e tudo mais, essa é uma situação comum. E aí eu pergunto, né, em relação, fazendo um paralelo dessa empresa familiar em que os negócios, as responsabilidades passam naturalmente de pai para filho, para outras carreiras em que isso não acontece. Né? Como é esse papel dos pais ensinar o filho para uma atividade que ele vai ser empregado num primeiro momento, não vai ser dono, né? É outra situação. Com certeza. A compreensão que a psicologia traz, que a gente entende que ela pode ser relevante, que ela pode efetivamente contribuir para a melhoria dessas relações entre os adolescentes, entre os jovens e seus pais, né, principalmente considerando o mundo do trabalho. Primeiro, é o respeito pela diferença. Eu dou aula, além de dar aula nos cursos de psicologia, dou aula também nos cursos de administração, onde é muito comum. O aluno chega, bancado pelo pai, que tem um negócio próprio, né, uma empresa familiar, e ao começar a sua formação, e muitas vezes esse pai às vezes não tem a formação, esse pai ou essa mãe não tem a formação acadêmica. Montaram um negócio, foram empreendedores, o negócio deu certo, o negócio inclusive é o que viabiliza o acesso daquele jovem à formação superior, e o jovem começa a discutir com os pais, fala, olha, mas eu vi isso aqui que você está fazendo não está certo. Né? E dá muito conflito. Né? O que a gente podia sugerir, o que a gente podia alertar? Olha, primeiro é isso aí, essa compreensão da singularidade. As pessoas são diferentes, né? Pais devem ter clara a compreensão de que os seus filhos não são cópias, não são miniaturas nossas, né? Eles não vão expressar, mesmo que eles sigam a carreira que a gente quer e sigam o nosso plano, eles não serão exatamente o que nós queremos que eles sejam, graças a Deus, né? Porque eles são pessoas, como nós também não fomos exatamente o que os nossos pais ansiavam, queriam, sonhavam que nós fôssemos. Né? Isso é da condição humana. A gente idealiza as pessoas, mas a gente aceita as pessoas, é um exercício saudável, como elas são, ou pelo menos deveríamos tentar. Então, nesse exercício do trabalho, eu particularmente me integro a uma corrente de pesquisadores, de pensadores, que entende que o trabalho pode contribuir muito para isso. Porque o trabalho, principalmente o trabalho protegido, aí é importante a gente fazer uma distinção, né? Porque você tem situações várias de trabalho. Trabalho análogo ao escravo, trabalho da exploração, não é esse tipo de trabalho. Mas aquele trabalho que está protegido pelo arcabouço legal, que está colocado dentro de determinados limites, de determinadas contingências, ele pode ajudar sim. Então, por exemplo, a gente disse, é importante conversar, é importante dialogar. Se esse jovem consegue virar para o pai e falar, olha pai, eu aprendi assim, por que você não faz assim? E se esse pai ou essa mãe tem abertura suficiente para fazer o que a gente considera que é a chave, que é escutar. Né? Escutar e falar assim, deixa eu pensar. Olha, meu filho, eu não fiz assim, porque na época eu achei que não dava certo. Podemos tentar ou não tentar, né? Por que não? Tem que justificar. O trabalho, ele potencializa esse diálogo, sabe? Um diálogo que tem que ser marcado pela compreensão das diferenças, tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos também entender que os pais viveram outra situação. Né? A gente acha que a gente teria mais reflexo positivo do que negativo aí nessa situação. Esse é o psicólogo João César Fonseca, aqui conosco no Psicologia em Foco, parceria da Rádio Inconfidência com o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, abordando um assunto de primeira importância dentro da nossa sociedade, que é a inserção do jovem no mercado de trabalho, essa questão da escolha de um adolescente por uma profissão. E aí eu gostaria, João, que você agora falasse diretamente para o adolescente. Como deve ser a postura dele ao se inserir no mercado de trabalho, ao ingressar numa empresa? Ao adolescente que nos escuta, eu recomendaria fazer valer para si aquilo que ele anseia muito e pede muito do outro. Né? A adolescência, e vamos ampliar os conceitos, a juventude, é um tempo de mudança, né? O tempo da reivindicação, é o tempo da crítica, é o tempo
e que é muito bom, para não deixar a sociedade se acomodar e nos tirar um pouco da zona de conforto. Isso é ótimo. É o tempo que o ser humano está cheio de energia, né, João? Exato, até para poder sonhar. Correto. Né? E acho que é isso mesmo. Então seria muito bom que você, adolescente, que está começando, jovem que está querendo entrar no mundo do trabalho, que aplicasse para si aquilo que ele espera tanto do outro. Então, por exemplo, muito comum hoje a gente vive o tempo dos direitos. É isso mesmo, nós precisamos reivindicar direitos, isso é que não vai nos fazer uma sociedade melhor. Mas temos que ter clareza dos deveres. Né? Então, é fundamental isso. Aquele espaço de reivindicação, eu converso muito com os adolescentes que a gente tem experiência de contato com eles em programas de profissionalização, e é muito comum, às vezes, quando ele entra por um programa que tem uma veia assistencialista, esse jovem às vezes virar e falar para a gente assim, mas o que essa empresa me dá? A empresa não dá nada, a experiência do trabalho, nada é dado, tudo é conquistado. Né? Então, a mensagem que eu gostaria de dizer para esse adolescente é que lute pelo que ele acredita, que ele mantenha-se nesse lugar crítico em relação à própria sociedade, ao mundo, às pessoas, mas que ele faça autocrítica também, que ele traga para si essa reflexão, esse olhar de transformação que ele quer para o mundo, para que a gente consiga efetivamente ser mais justo, né? Ter um mundo mais justo, para que a gente consiga ter a relação de trabalho mais saudável, que é o que nos importa. Né? Acho que a conclusão disso, recentemente, eu não queria fechar sem falar disso, recentemente a gente teve a oportunidade de conversar com um adolescente que falava com a gente assim, mais ou menos o seguinte: por que em vez de estar discutindo a redução da maioridade penal, a gente não está discutindo melhores oportunidades de trabalho para o adolescente? Será que o trabalho não poderia ser uma chance para muitos, não para todos, a gente não vamos ter essa ilusão, mas para muitos, será que o trabalho não poderia ser um agente, uma forma de socializar mais saudável? Né? Então, o reflexo, essa fala desse adolescente, eu gostaria de deixá-la na minha fala final, né? Eu acho que se esse adolescente conseguir nos forçar a mudar através da própria reflexão, da própria autocrítica, eu acho que nós temos boas perspectivas pela frente. João, só enfatizar uma coisa que você falou aí, inclusive repetiu, né, a questão dos direitos e dos deveres. Você é professor, né? Você tem uma lida diária aí com os alunos e tudo mais. E recentemente uma fala de um professor também me marcou, e tem a ver exatamente com isso que você falou, né, de que os alunos que mais cobram direitos são os que mais, aliás, são os que menos se preocupam com os deveres. Então, fica enfatizada, ressaltada a importância disso que você falou em relação ao jovem e ao início da vida profissional. Bom, outra questão, inserção do jovem no mercado de trabalho mais cedo, ou seja, mais precocemente, o jovem, o adolescente, está passando a trabalhar, passando a ter essa responsabilidade. Qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim disso? Na verdade, essa é uma discussão grande, porque nem todos os jovens estão começando mais cedo, pelo contrário. Alguns jovens, principalmente da classe média, dos grupos que estão ascendendo à classe média, estão adiando a sua entrada no mercado de trabalho. Né? Eu, particularmente, eu fico ainda um pouco preocupado com isso. A gente vê, por exemplo, profissionais que chegam no campo produtivo com uma total, eu vou dizer, talvez o termo seja muito forte, mas um expressivo desconhecimento de como é que funcionam relações de trabalho. Essa questão do limite, questões básicas, limite, autoridade, forma de interação, né? O que eu posso fazer para subir na carreira, ética, quais são os limites para eu, o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Inclusive, desculpe te interromper, mas dentro dessa linha que você está falando, né, li uma matéria recentemente dizendo que o jovem entra na empresa hoje querendo ser o presidente, ou querendo já um cargo de diretoria ou de presidência, exato, enfim. Exato. São gerações, a gente comentava um pouco antes do programa, gerações que têm acesso à informação, um tipo específico de informação, né, uma informação
rápida, concisa, objetiva, a gente diria até funcionalista, porque ela serve para alguma coisa ou não serve para nada, só para distrair mesmo. Correto. Mas tem dificuldade em aprofundar, em estabelecer relações mais profundas, por exemplo, que a gente comentava, ética. Então, pensando na pergunta, a entrada do adolescente no mundo do trabalho, alguns continuam entrando muito cedo. Alguns continuam, principalmente no trabalho doméstico, para as meninas, mulheres negras, meninas, crianças, né? Quando a gente realizou uma pesquisa, que foi a base do nosso mestrado, sobre adolescência e trabalho, nós percebemos isso. Vários adolescentes das camadas populares começam, seu ingresso no campo do trabalho se dá no próprio espaço doméstico. A menina toma conta de um menino mais novo, para suprir, para atender a mãe e tal. Não é o ideal, não é, principalmente porque esse trabalho não se configura no campo educativo, né? Isso é muito importante que seja dito. O trabalho do adolescente tem que ser protegido. E, aliás, tem uma marca, essa questão da entrada, tem uma marca que precisa ser feita, que a lei deixa clara, mas que a sociedade ainda lida de uma forma ambígua. Criança não trabalha. Criança não trabalha. Adolescente pode trabalhar. Eu, particularmente, de tudo que eu tenho visto, eu tendo a acreditar que se esse trabalho para o adolescente, se esse ingresso for numa situação protegida, numa situação do trabalho educativo, como muitas vezes guarda uma semelhança com o próprio estágio. Vamos pensar nessa situação que é comum para vários, né? O estágio, o que deveria ser? Deveria ser uma situação de aprendizagem. Né? Tanto que ele tem um contrato específico, você não recebe salário, você recebe bolsa, você tem umas condições específicas de condição de atividade laboral, que você vai trabalhar, mas a parte pedagógica deveria estar acima. Certo? Ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe que existem inúmeras distorções, né? Que são distorções que devem ser combatidas. No caso do adolescente, eu acho que se ele entra, enquanto adolescente, não como criança, numa situação de trabalho protegida, educativo, eu acho que tem ótimas possibilidades dele amadurecer, dele conseguir entender relações, sabe? É um desafio. Nós ainda não temos isso como Inclusive, muitos programas de profissionalização eles pecam, porque tem que pensar carga horária. Esse jovem tem que ter tempo, teria tempo para trabalhar, tempo para estudar e tempo para se divertir. Né? Mas ainda tendo a acreditar que é positivo, se esse trabalho for protegido, sim. Esse foi o psicólogo, mestre em psicologia social e doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, João César Fonseca. João, muito obrigado pela sua vinda aqui ao estúdio da Rádio Inconfidência, pelas valiosas explicações, conceitos, um pouco do seu trabalho acadêmico que você trouxe aqui para o ouvinte. E uma ótima tarde para você. Igualmente, sou eu que agradeço. Muito obrigado. E com a produção da jornalista Cristina Ribeiro, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e a apresentação de Emerson Rodrigues, termina aqui o Psicologia em Foco desta quarta-feira. Psicologia em Foco. Uma parceria Rádio Inconfidência e Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais.